Hoje a gente recebe uma pessoa muito especial, Areta Duarte. Até o ano passado era pouca conhecida de nós, meros mortais, mas a Areta é uma pessoa singular, fora do comum, e eu vou pedir para ela contar um pouquinho da história dela, e aí a gente vai conversando e vocês vão ver que super mulher nós temos na nossa conversa de hoje. Quem é Areta Duarte? O que a Areta Duarte andou aprontando aí nas montanhas do Nepal? Volney, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar a minha história. Eu gosto muito quando eu me sinto assim, admirada e principalmente honrada. Então, eu agradeço imensamente por esse momento, por essa oportunidade. Bom, eu sou empreendedora socioambiental, sou guia de montanha, pratico montanhismo desde 2011. E essa prática é recente, digamos assim, porque são apenas 10 anos, porque justamente na minha infância e na minha adolescência eu nem conhecia a escalada. Eu fui a primeira pessoa na família a ingressar ao ensino superior. Eu cursei educação física e foi durante a graduação que eu conheci a escalada, porque um professor do curso quis nos apresentar um nicho de trabalho e aí eu fui até uma operadora de montanhismo, assisti uma palestra e lá fiquei apaixonada. Quando eu percebi que eu poderia praticar a profissão da educação física dentro desse esporte, que aparentemente era não competitivo e de conexão total com a natureza, eu realmente quis entender como é que eu poderia ingressar nesse mercado. Então, passei a realizar alguns cursos, passei a ganhar conhecimento sobre essa área e, finalmente, em 2011, eu tive a oportunidade de ingressar em Grade 6 Expedições, que é uma operadora aqui da cidade de Campinas. Algo muito raro, algo muito incomum, especialmente para as pessoas como eu, moradoras de periferia, praticar a escalada, praticar o montanhismo, não é algo, trivial. Então, eu me senti, desde aquela época, bastante privilegiada, entre aspas, ganhando aí uma grande oportunidade de vida. Desde então, eu venho trabalhando com isso, me sinto realizada profissionalmente, e no último ano, que foi quando provavelmente você começou a me conhecer, eu entrei numa jornada rumo ao Everest, trilhando aí um caminho bastante diferente também para conquistar essa realização. Muito legal. E a Areta, para quem ainda não sabe, está meio desligado do mundo, porque Fantástico, CNN, jornais e tudo, já falaram, né? Areta Duarte, com 37 anos, é a primeira mulher negra latino-americana que venceu o desafio do Everest, fincou a bandeirinha verde e amarela lá no topo. Parabéns, parabéns, Areta. Obrigada, Volney. É isso mesmo. Até eu decidi escalar o Everest, o que a gente tinha eram 25 brasileiros tendo chegado ao topo dessa montanha. Desses 25 brasileiros, eram 5 mulheres. Nenhuma pessoa desse grupo era pessoa negra, pessoa preta. E no dia 23 de maio, esse contexto, essa circunstância foi mudada. Eu realmente cheguei no topo dessa montanha após 54 dias de expedição. E foram 11 meses de preparação, é isso mesmo? Eu comecei a desejar essa empreitada em meados de dezembro de 2019. Em março de 2020, início da pandemia, eu teria que estar no Nepal guiando um grupo de 4 clientes para ir ao campo base do Everest, 5.300 metros de altitude. Por conta da pandemia, as fronteiras foram fechadas, a viagem foi cancelada, e naquele dia 15 de março de 2020, foi que eu comecei a planejar e decididamente verifiquei que era possível tentar chegar mais alto do que o campo base, tentar passar pelo Vale do Silêncio, que era o local que eu queria muito conhecer, que estava a 6.100 metros de altitude e ia até 6.400. Foi em março que eu decidi seguir em frente. Então, quando eu decidi e projetei essa empreitada, foi em março, até a minha ida durou 12 meses e meio. 12 meses e meio de projeto pré-Everest. E é uma loucura, muitas demandas, exigências nessa preparação. Qual dessas particularidades você pode
compartilhar conosco o que é a mais difícil dessas adaptações. Não vale frio, porque o frio realmente é de matar, né? Não sei como é que a gente supera isso. E é literal, quando você fala de matar o frio no Everest, realmente o sentido é literal. Eu encontrei 5 corpos ao longo da minha empreitada, por exemplo. Então, claro, alguns por conta do frio, alguns por conta de acidente, alguns por qualquer outra questão relacionada a essa empreitada. É uma jornada extremamente desafiadora, mas eu digo que a minha jornada Everest aconteceu em 2 fases principais: a pré-Everest e a durante. Na pré, tem a ver com as questões relacionadas à preparação. Quais eram os critérios, quais eram as variáveis que eu precisava alcançar, os requisitos para participar dessa expedição. Eu falava de 5 passos até eu decidir. Os passos eram alcançar excelente condicionamento físico, era ter conhecimento de escalada em rocha, ter conhecimento de escalada em gelo, ter experiência em alta montanha, montanhas acima de 3.000 metros, e ter pelo menos uma experiência entre montanha de 7 a 8 mil metros de altitude. Todos esses passos eu tinha alcançado ao longo de 9 anos por conta do meu trabalho, por conta da oportunidade profissional. O que eu não tinha é o que eu chamei de 6º passo, era o requisito financeiro. Para participar de uma expedição como essa, uma expedição caríssima comparada a outras, eu precisava de ao menos $67 mil de orçamento, de investimento. E esse dinheiro eu não tinha, era um desejo enorme, era um sonho gigante, mas eu não tinha. Eu comecei do zero essa jornada rumo à realização. Então, a partir de março, eu comecei a trabalhar com reciclagem de materiais, que era uma atividade que eu já havia feito na infância, na adolescência, e passei os 12 meses e meio trabalhando com isso. Isso representou 35% do recurso necessário para essa empreitada. Foram 130 toneladas de material reciclável, aproximadamente R$110 mil de reciclável. E aí, quando eu pude embarcar para o Everest, já embarquei realmente tendo todo o dinheiro necessário, porque surgiram outras ideias, a gente acabou inovando, né? Passou por um processo de inovação para ter essa garantia, para ter esse alcance. E aí, dia 1º de abril de 2021, eu embarquei para o Nepal para iniciar a expedição. Foram 64 dias de viagem, entre saída do Brasil até o retorno, exatamente 54 dias na montanha. E quando a gente fala de desafio na montanha, são muitos, né? Especialmente nessa que tem uma duração tão longa, é um período grande na montanha. Então, eu tive ali problemas com saúde, tive problemas emocionais, tive questões psicológicas, tive essa interação com as condições climáticas. Poderia detalhar cada uma delas e com certeza vocês ficariam aí, de repente, bastante empolgados, entusiasmados ou até assustados com a quantidade de adversidades que acontecem numa experiência como essa, mas definitivamente todas elas me ajudaram bastante num crescimento pessoal, numa transformação pessoal, e sem dúvida nenhuma toda essa transformação que eu vivi antes e durante a expedição tem gerado também transformação à minha família, ao meu entorno, na periferia onde eu moro, nas pessoas que vêm me assistindo, tem gerado algum tipo de inspiração, no mínimo, tem gerado aí a potencialização das pessoas entenderem que elas podem realizar todos os sonhos delas. Então, deixa eu aproveitar esse momento para pedir para você falar alguma coisa, porque às vezes as pessoas elas ficam assim meio céticas com relação a isso aí vale para quem é meio maluco, quem é muito ousado, quem é muito sonhador, quem quer estar literalmente no topo do mundo, porque você foi para o topo do mundo. Mas eu queria que você se dirigisse, quer dizer, como sendo uma palavra, para o profissional comum. Quer dizer, aonde que tem um paralelo entre aquilo que a Areta fez para superar esse grande desafio e a vida do profissional, ainda mais nos momentos de hoje, e com pandemia, com a globalização, que com a inteligência artificial, a automação dos empregos, é uma escalada numa situação de muito gelo, de muita nevasca, de temperaturas bem abaixo de zero. Então, o que você falaria para esse profissional que não está pensando em escalar, mas sabe que tem um grande desafio pela frente?
Volney, interessantíssima a sua pergunta. Acredito que é possível fazer diversas analogias, diria até que infinitas analogias da minha empreitada Everest com as questões corporativas, com o crescimento, com a busca de alguma realização. Então, eu vou tentar aqui elencar algumas, a começar pelo fato de a gente ter focado no topo do Everest. Na realidade, esse nunca foi o meu foco. O meu foco nunca foi chegar no topo do mundo, o meu foco foi sempre garantir alguma experiência que gerasse uma transformação pessoal, uma transformação da minha família, uma transformação no meu entorno, na minha comunidade, enfim, uma transformação social. Então, o meu propósito sempre foi esse. Enquanto eu não tinha esse propósito, eu nem tinha vontade de escalar o Everest. Eu volto a dizer, eu tenho uma experiência, eu já tinha a experiência de 9 anos de escalada em alta montanha, mas toda vez que eu buscava, que eu pensava em escalar o Everest, eu pensava em busca, dizendo que quando eu associava a escalada Everest, eu associava bastante com busca de autopromoção, a busca de um status. E quando eu pensava nisso, eu não tinha a mínima vontade de escalar o Everest. Tanto que eu tinha 9 anos já de experiência em montanha, guiando alta montanha, e Everest nunca tinha entrado na minha lista de desejos. Passou a entrar na minha lista em dezembro de 2019, quando eu vi uma foto do Vale do Silêncio, uma foto do meu colega Carlos Santalena, uma foto maravilhosa, que eu fiquei impressionado com aquela foto me fez arrepiar, e finalmente ter vontade de estar naquele lugar, porque eu entendia que era uma oportunidade de conexão com a natureza, uma oportunidade de transformação pessoal, transformação da minha família e do meu entorno. E aí, eu tive que, por exemplo, ter que estabelecer um planejamento para ter a realização desse sonho, desse objetivo. E aí, Deixa eu só te interromper, um pouquinho, porque, assim, me ajuda a esclarecer quem vai estar nos ouvindo, nos assistindo, né? O que gera significado para a sua vida, então, pelo que eu estou entendendo, é o impacto social que você pode realizar com o seu exemplo, com a sua pessoa, com a sua liderança. E foi isso que... Desculpa. Continua. É exatamente isso. Eu digo, Volney, que se eu não tivesse esse propósito por trás, se eu não enxergasse essa transformação social tão impactante, eu justamente teria desistido no primeiro mês de trabalho. Trabalhar com reciclagem, por exemplo, é extremamente pesado. Eu juntei aproximadamente 500 quilos de material reciclável por dia. É muito pesado. Eu tinha que encontrar horários para trabalhar na empresa, na operadora de montanhismo. Eu tinha que encontrar um período para treinar o físico, para manutenção do meu condicionamento físico. E eu tinha que encontrar horários no meu dia, trabalhando de domingo a domingo com a reciclagem. Era muito esforço envolvido. Era estressante. Se o meu motivo não fosse tão potente, realmente eu não teria motivação. Eu teria desistido, sei lá, na primeira semana, no primeiro mês. Teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu fiquei, poxa, será que vai dar certo? Teve momentos que eu duvidei, mas teve momentos, duvidei especialmente do caminho, do objetivo eu nunca duvidei. Eu tinha plena consciência e estava decidida a seguir em frente com a máxima força, com a máxima dedicação para alcançar o objetivo. A dúvida, vez ou outra, era se o caminho que eu tinha escolhido estava adequado, se me geraria o resultado esperado. Tanto que outras ideias foram sendo ativadas ao longo do percurso. Definitivamente, quando eu consegui embarcar para o Everest, eu tive ali a consciência e, na verdade, eu transbordei de alegria, entendendo que, poxa, tinha valido a pena os 12 meses e meio de trabalho e de muito esforço. E aí, Volney, tem outra coisa que dá para conectar com o meio corporativo, com qualquer outra busca de realização, que é entender que eu só conquistei por conta de um trabalho coletivo. Nós formamos uma rede de pessoas engajadas nesse projeto, nesse propósito, que garantiram eu realizar em 12 meses e meio. Era um prazo extremamente ambicioso, alcançar R$400 mil, sendo uma pessoa física, não é elementar. Então, definitivamente, eu contei com muitas pessoas da família, com amigos, com outras pessoas físicas que eu nem conhecia e pessoa jurídica. Eu contei com algumas empresas tendo compreendido o propósito por trás disso, que seguiram comigo. E lá na montanha, volto a dizer, né, encontrei diversas adversidades. O terreno, que era adverso no sentido de ser ora rocha, ora gelo, ora gretas. Gretas são grandes buracos no meio do caminho. Quando a gente olha para
para baixo desse buraco, a gente nem encontra o fundo, é muito profundo. Então, existia ali um risco de vida, por exemplo. A gente precisou pensar e planejar qual era a estrutura que potencializava a segurança nessa empreitada. A gente tinha que pensar quem é que a gente ia contratar. Tivemos que pensar qual é a equipe que estaria comigo nessa expedição, quais eram os alimentos, quais eram os equipamentos, a realização e o alcance do topo do Everest no dia 23 de maio, e principalmente conseguir voltar, porque o meu verdadeiro cume não é o topo do Everest, é o meu lar, é a minha casa, precisava ser pensada de maneira bastante holística e integral para garantir segurança. A questão segurança tem que ser pensada nas empresas, a questão quem é que estará com a gente tem que ser pensada. Em algum momento a gente tem que dizer não, em muitos momentos a gente pode dizer sim, enfim, ter decisões que garantam aí o sucesso, a prosperidade, a longevidade desse sonho, desse desejo, dessa meta que a gente estabeleceu. Então, poxa, montanha eu sempre digo, Volney, que é escola para mim, porque me ensina coisas, eu tenho muitos aprendizados que eu consigo trazer para o meu cotidiano com a minha família, para o meu cotidiano com a empresa que eu trabalho, enfim, para todos os segmentos da minha vida. Então, foram aí alguns exemplos e a gente pode trazer mais aí à medida que a gente for conversando. Claro, claro. Fala para a gente um pouco desse seu ativismo social. Você trabalha com o pessoal de Campinas, principalmente o pessoal mais carente, né? Isso mesmo, Vonei. Me motiva muito essa preocupação e essas atitudes e ações voltadas à população carente, especificamente à população periférica, porque eu nasci e vivo na periferia. Eu conheço essa realidade e me incomoda observar que muita gente não tem as suas realizações ou não vive de forma digna por conta da falta de oportunidade. Por exemplo, a educação, eu ingressei no ensino técnico, ensino médio, numa escola particular. Na época eu consegui a bolsa por conta de ter apresentado a minha renda per capita, a renda familiar. Então eu ingressei nessa escola e foi ali que a minha mentalidade se expandiu e comecei a vislumbrar novas experiências, novas realizações. A educação, uma escola de qualidade, foi que deu a oportunidade de eu enxergar novos parâmetros para a minha vida, para a minha família, para o meu entorno. E é esse tipo de coisa que eu quero que seja replicado aqui na periferia. Que eu não seja a única ou uma das pouquíssimas pessoas que tenham uma oportunidade diferenciada. Eu gostaria que a equidade de oportunidades fosse garantida para todos. Para que a gente batalhe, para que a gente concorra, digamos assim, porque a concorrência realmente existe, a nossa economia é capitalista, existe a concorrência e não tem problema, mas que seja uma concorrência justa, mas que seja uma concorrência sustentável, enfim, que tenhamos aí uma economia cada vez mais exemplar, que tenhamos aí todos os segmentos da nossa sociedade com as mesmas oportunidades, igualdade de oportunidades, para que a gente realmente garanta uma sociedade nivelada, mas nivelada para cima, de altíssima qualidade, porque eu acho que faz a diferença. Se a periferia, por exemplo, vou te trazer um exemplo só para a gente começar a entender o que é que eu penso, né? O que tem aqui dentro da minha cachola. Eu entendo que se a periferia tiver oportunidades e, de repente, começar a vislumbrar outras formas de ganho, que não seja o roubo, que não seja a criminalidade, que não seja o tráfico de drogas, por exemplo, que é muito comum aqui, quem sabe a gente não tenha mais violência lá na classe alta? Quem sabe a gente não tenha mais pessoas lá no bairro de classe A, enfim, com tanto medo de integrar-se, né, com tanto medo de sair das suas casas. Então, eu acho que quando a gente garante oportunidades da periferia, todo o nosso sistema ganha com isso, todo o sistema social ganha com isso. Então, poxa, é isso que eu gostaria que acontecesse. Hoje existe aqui algumas ações já acontecendo, existe uma biblioteca comunitária que foi aberta a partir das doações de livros que as pessoas fizeram a mim, a partir da reciclagem. Então, doavam material reciclável, mas doavam também livros em ótimo estado, em ótimas condições. Eventualmente eu levo crianças aqui da periferia para conhecer a escalada, porque eu acredito que o esporte é um meio aí de crescimento, de desenvolvimento, mas tem muitas outras ideias aí acontecendo, muitas outras ideias que estarão conectadas a pessoas físicas, às empresas, para que a gente faça daqui a pouco as periferias serem modelos enquanto sustentabilidade,
modelos enquanto alimentação, modelo enquanto economia sustentável, em educação. Então, a cachola que está fervendo, 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 e claro que pontes terão que ser feitas, porque eu sou montanhista, empreendedora socioambiental, e tem muitas ideias aqui no campo do imaginário, mas muitas vezes eu precisarei treinar mais, precisarei ter conexão com pessoas voltadas à ciência, com pessoas voltadas que têm muito mais conhecimento e tecnologia, enfim, com outras pessoas, com diversas competências, capacitações, para gerar aí uma rede cada vez mais forte para garantir com que isso que está somente no meu imaginário seja concretizado. E é o que motivou escalar o Everest e é o que motiva as minhas ações aqui hoje. Tem um propósito por trás disso, que é o de melhor, de um futuro cada vez melhor, de uma transformação social. Você montou um paredão para fazer escalada com a turma da periferia. Aonde que fica isso? Como que você conseguiu montar isso? A parede de escalada ainda não está montada. Todas essas coisas que você acompanhou nas redes sociais, eu fiz diversas saídas com as crianças aqui do bairro, levando para um ginásio de escalada chamado Power Block, que está aqui em Campinas. É um ginásio, inclusive, que recebe atletas olímpicos para treinamento. Como eu não tenho o meu espaço ainda, o nosso espaço aqui na periferia, a gente acaba, nesse momento, apenas levando até o local que já está pronto. Então, a gente montou uma logística garantindo transporte, lanche, conseguir esse presente da Power Block para levar as crianças. Então, as crianças estão indo lá experimentar. Mas a gente não tem a regularidade, não tem a constância desejada, né? Como qualquer prática, nós temos que ter uma regularidade, treinamento para cada vez encontrar pessoas aí com potencial de praticar determinada atividade. Ainda não está implementada, mas será, com certeza, será replicada em diversos bairros, diversas periferias. Está aí um desafio que a gente deixa aí para o público, né? Para estar antenado e ver uma forma de também ajudar a contribuir para que esse sonho também seja realizado, né? Agora, eu tenho uma curiosidade. Vamos dizer, eu sou pai de um jovem de 12 anos. Qual é o argumento, qual é a conversa que você usa para convencer o pai a liberar o filho para ir com você fazer uma escalada? Porque deve ficar na cabeça dele, será que isso vai ser bom para o meu filho? Não é muito perigoso? Como que você conversa e dá segurança para os pais? Excelente, Volney. Excelente a sua pergunta, porque prioritariamente o objetivo não pode ser plenamente a experiência, ou a realização, a diversão do seu filho, por exemplo, que com certeza vai acontecer. A princípio, ele terá sociabilização, ele terá atividades lúdicas ali envolvidas na atividade. Mas o foco de qualquer profissional voltado à escalada, com certeza, é segurança. Repito, né, na minha empreitada rumo ao Everest, o meu foco não era chegar no topo da montanha a qualquer custo, o meu foco era chegar em casa, garantir a minha integridade. Então, é sempre fundamental avaliar quais são os profissionais envolvidos aí nessa atividade da escalada. Esses profissionais realizaram um curso, eles conhecem de procedimentos de segurança, eles sabem como utilizar os equipamentos. Os equipamentos de escalada, por exemplo, Volney, conseguem carregar 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, depende aí a corda, depende aí de qual equipamento feito de aço que está envolvido, de inox está sendo envolvido. Então, os equipamentos, propriamente dito, eles foram preparados, construídos para garantir segurança, para suportar, no mínimo, um ônibus, né? Não uma pessoa, muito mais do que isso, ele suporta até ônibus, mas vale também a saber quem é que está utilizando esse equipamento. Se a pessoa que está utilizando, o profissional, sabe utilizar, né? Porque não basta ter uma máquina na minha mão e não saber utilizar. Então, entender qual é a experiência dessas pessoas envolvidas, e no meu caso aí, a escalada, Volney, pode garantir desenvolvimento em diversos segmentos aí, de diversas variáveis do teu filho. O desenvolvimento físico é claríssimo, né? Porque, por exemplo, ele vai ganhar resistência, ele vai ganhar flexibilidade, força. Então, o desenvolvimento físico vai acontecer. A escalada é como se fosse desenvolver as capacidades naturais e básicas de qualquer ser humano. A gente percebe hoje que pessoas vão tentar correr adultos, né, vão tentar correr e não conseguem correr porque não foi desenvolvido as habilidades básicas na infância. A escalada seria exatamente isso, desenvolver as habilidades básicas que se tem durante a infância,
Porém, além dessas capacidades físicas, a gente com certeza vai garantir um desenvolvimento criativo, porque para escalar, a gente olha as agarras ali na parede escalada, a gente tem que desenvolver uma cognição, desenvolver uma inteligência que vai fazer com que aquela criança tenha que pensar como eu vou passar cada um desses obstáculos, cada uma dessas agarras que estão na parede. Essa criança vai desenvolver também confiança, porque muitas vezes a parede escalada é daquelas mais altas, acima de 4.000 metros de altitude, em que a gente vai conectar a corda, o que a gente chama de top rope, e aí ela vai ter que estar conectada com o participante que está embaixo. O participante que está embaixo é o parceiro dele, e os dois têm que estar bem conectados, desenvolvendo uma boa comunicação, uma boa fluidez e uma sintonia. Não basta o meu objetivo estar determinado na minha cabeça e o participante lá de baixo que está fazendo a SEG, a segurança, não entender, não ter a comunicação ali eficiente. Então, ele desenvolve, por exemplo, a comunicação eficiente, ele desenvolve ali a sociabilização, ele desenvolve ali a cognição, como eu falei, ele desenvolve o princípio de cooperação. A escalada desenvolve, então, princípios físicos, princípios emocionais, princípios sociais, tem muito a ser desenvolvido. Eu digo sempre que a escalada é muito global. É interessantíssimo que a partir de uma prática física, realmente essa coisa toda acontece. Quer dizer, quando você fala em a criança ir para a escalada, ela vai trabalhar planejamento, essa elaboração cognitiva, né? Vai trabalhar a autoconfiança, vai trabalhar o impulso de vencer aquele obstáculo, aquele momento. E uma coisa que eu não imaginava, que você está me chamando a atenção, é que há um trabalho em time, um trabalho cooperado. Não é o cara sozinho lá na montanha. Tem alguém embaixo, tem outras pessoas, eventualmente até outras pessoas em cima, né? Quer dizer, é um trabalho, a escalada é um trabalho em time, é isso? É possível que seja, a maioria porque a escalada, o montanhismo tem diversas vertentes, a maioria delas realmente exige, todas elas praticamente exigem esse princípio da cooperação. Tem uma única vertente, que é a escalada solo, que é a pessoa que geralmente escala sem equipamentos, que é a pessoa que escala sem parceiros, e realmente ela só pode errar uma vez. São aquelas pessoas que você, de repente, vê numa via de escalada muito alta, aquela pessoa muito, muito, muito experimentada, que já tem anos de experiência da escalada técnica, e aí ela vai sozinha para aquela empreitada. E claro que se ela errar, ela não volta. Existe, mas a maioria das vertentes realmente é através da cooperação, e no mínimo um parceiro. E nesse trabalho com os jovens e com as crianças tem muito disso, né? Dessa interação, o Zezinho tem que confiar em você, João, você vai estar segurando aqui, é muito importante, né? Exato, exatamente. É bem legal, Rony, porque acaba desenvolvendo esse princípio da cooperação, de confiar um no outro, e a autoconfiança a partir de uma atividade prática, né? A gente foge da teoria, a gente realmente conecta, na verdade, a gente conecta a teoria e prática, aí com certeza o aprendizado é muito mais eficiente, mais rápido e efetivo. Muito bom. Me fala, você, 9 anos já como, né, montanhista, alpinista, a Aconcagua, que é uma dos maiores desafios do nosso continente, né, na Argentina, como foi? Conta um pouco para nós essa experiência também. Legal. O Monte Aconcagua é a mais alta montanha fora do Himalaia. Tem 6.962 metros de altitude. Faz parte de um projeto de montanha, que todo mundo que é montanhista sabe, é o projeto Sete Cumes, a mais alta montanha do continente americano. Os 7 cumes tem a ver com a mais alta montanha de cada continente. No meu caso, então, eu escalei o Everest da Ásia, o Kilimanjaro da África, o Elbrus da Europa e o Aconcagua, que está na Argentina. Para terminar o projeto 7 cumes, por exemplo, faltaria o Carstens e o Vinson. E aí, mas não é o meu... E o Denali. O Denali, na verdade, é uma 7ª montanha que estaria ali no Alasca. Também está nas Américas, né? Mas incluíram essa montanha porque quem
quem fundou esse projeto era lá na região, é dos Estados Unidos, é norte-americano, então ele queria... É coisa de americano, né, É isso, de patriotismo e tudo mais. Mas o Aconcagua foi uma montanha que eu estive 5 vezes. A primeira vez que eu fui para alta montanha, alta montanha, quando eu falo alta montanha, são as montanhas acima de 3 mil metros de altitude, portanto não tem no Brasil. Sim. A primeira vez que eu fui à alta montanha foi em janeiro de 2012 e foi para conhecer o campo base da Aconcagua. Na ocasião, voltando lá de 4.300 metros de altitude, que é o campo base, eu voltei pensando, o que eu vim fazer aqui? Extremamente desafiador, o que as pessoas buscam aqui? A gente sofre demais, sente falta de ar, o corpo dói porque é muito exigido fisiologicamente, e aí 2 dias depois eu estava começando a pensar, é isso, eu entendi o que eu vim fazer aqui, foi me autodesafiar e realmente adquirir um monte de aprendizado. Depois dessa experiência, eu voltei 4 vezes para o Aconcagua. Estive 4 vezes no topo dessa montanha, 6.962. E digo que, poxa, o desafio nessa montanha não tem a ver com desafio técnico, porque a gente praticamente chega no topo caminhando. É um trekking ao topo da montanha, especialmente pela rota normal e pela rota 360 graus. Eu falo rota porque existem várias formas de chegar no topo, né? Então, essas duas que a gente escolhe, a gente chega caminhando. O desafio nessa montanha é porque está numa região desértica, clima árido, seco, a gente tem muito mais dificuldade para respirar, a gente precisa de ficar na montanha entre 14 e 17 dias, acampando, tendo ali uma restrição alimentar, porque a gente não tem nossa comidinha, nossa pensão completa de casa, nem de um hotel 5 estrelas, a gente tem um impacto do frio, dos ventos, porque como é a mais alta montanha dos Andes, então a incidência de vento é muito alta, a gente tem um contato com vento de 60, 70, até 80 km por hora, isso derruba a gente, fatalmente nos derruba, né? Então a gente precisa fazer uma análise climática para saber quando é que a gente pode seguir em frente com a ascensão. A nossa alimentação, quando eu falo que é restrita, é porque a gente vai ter ali, a maior parte do tempo, ter que comer comida liofilizada, que lembra comida desidratada, lembra comida de militares, lembra comida de astronautas, aquela comida que a gente acrescenta uma água fervente e a comida fica pronta, não é aquela delícia que a gente tem na casa. Então tem uma série de adversidades nessa montanha, mas a principal dificuldade realmente é essa altitude, ela é muito alta, tem muito, portanto, fica mais frio do que algumas outras montanhas dos Andes, porque tem muita exposição aos ventos. E ela é muito perigosa, tanto é que um dos brasileiros, que foi um dos primeiros a conquistar o Everest, agora me foge o nome, acabou não voltando do Aconcagua, né? O Mozarcatão, mas ele não foi pela rota que eu comentei. O Mozarcatão era um escalador extremamente experimentado, ele foi pela face sul. Face sul é muito mais difícil do que a própria escalada do Everest. Então, a dificuldade de montanha não é simplesmente a altitude, não significa que a mais alta montanha do planeta é a mais difícil. Tem que também se avaliar essas questões técnicas. O Mozarcatão era um grande escalador e ele ficou lá no Aconcagua pela face sul. O único brasileiro que escalou a face sul e retornou foi Vitor Negretti e o Rodrigo Raineri. São os 2 brasileiros que tiveram sucesso nessa empreitada e voltaram. A comunidade de alpinistas é relativamente nova, mas é muito consistente, né? Gente muito boa, né? Aqui no Brasil. Exatamente. Eu diria que a construção, o corpo de montanhistas hoje, é claro, é muito maior, né? Porque com o advento da internet há uma difusão mais eficiente dessa cultura do montanhismo. Claro que nós estamos muito distantes do âmbito norte-americano e do europeu, porque lá é comum a prática, lá tem muito mais parques, muito mais ginásios de escalada do que aqui, mas é uma construção, eu diria que, poxa, de 40 anos atrás, 50 anos no máximo para cá. Então, os escaladores que nós temos, e inclusive praticantes até hoje, são de no máximo 50 anos atrás. Tanto que a escalada do Everest, a primeira chegada ao topo foi em 96. Em 96, não faz muito tempo, não. Não faz. Eu me lembro quando a gente conquistou lá. O Everest como desafio humano foi conquistado em 53, né? Exatamente. Pelo Sherpa
o neozelandês, e o Sherpa Norgay. Então, tem o Tenzin e o Hillary. O neozelandês é o Hillary. Impossível a gente esquecer o nome do Hillary, porque tem a ver com a americana, né? Com a candidata americana. Perfeito. Hillary Clinton, né? É o mesmo nome. Perfeito. E quando a gente fala de... Desculpa, e quando a gente fala em conquista, só para a gente aproveitar e comentar alguns conceitos do montanhismo, né? Quando a gente fala de conquista, quem conquistou efetivamente o Everest foram esses dois, porque chegaram a primeira vez. Todos os outros que vieram depois, apenas a gente pode falar que chegaram, realizaram, mas nunca mais poderemos falar conquistaram, porque os primeiros foram realmente eles, de maneira extremamente diferente da que eu realizei. Eu realizei com muitas facilidades aí. Eu realizei com suplementação de oxigênio, eu realizei conhecido, com muita gente já tendo conhecido o trajeto, o caminho, com equipamentos super tecnológicos, com uma estrutura super diferente da que eles realizaram. Eles demoraram, eles não foram os primeiros a tentar, né? Já haviam ali mais anos de pessoas tentando chegar, e eles finalmente chegaram em 53. Muito diferente, eles realmente foram aí a grande representação para a gente. E é interessante como cruzam essas tecnologias, essas melhorias, essas inovações, né? Você falou da alimentação, que é a mesma que é usado pela NASA, por militares, né? A mesma coisa com relação aos equipamentos, né? Muito resistentes, mas muito leves, né? Sim, a questão das cordas. Tem muita tecnologia envolvida, né? Muita tecnologia e ciência por trás dos equipamentos que nós utilizamos hoje. Eu, por exemplo, utilizei nessa expedição tecnologia, uma muito famosa é a Gore-Tex. Gore-Tex é a mesma tecnologia utilizada em equipamento de bombeiros lá nos Estados Unidos. A Gore-Tex, o esqueleto da Gore-Tex, né, a missão do Gore-Tex é sobrevivência. Então, é uma tecnologia utilizada em hospitais, em roupa de bombeiro, em montanhistas. Então, basicamente, a intenção dela é garantir respirabilidade, porque apesar de a gente estar na montanha, nós continuamos transpirando, e essa transpiração, essa umidade tem que ser colocada para fora, porque pode gerar, por exemplo, congelamento, né? Se ficar retida no meu corpo, eu posso congelar e, portanto, morrer. Então, existe uma tecnologia que tira essa umidade, bota para fora, coloca no ar, assim como essa mesma camada, essa mesma tecnologia garante com que o ar de fora não penetre a minha roupa, para que eu não sinta frio. Então, ela me protege de ventos, ela me protege de umidade, ela não permite que água, chuva, neve, penetre essa camada e entre na minha roupa. Então, são altas tecnologias, ciência por trás disso, que geralmente são anos para ser desenvolvido e finalmente ser colocado no mercado. Muito bacana, muito bacana. Por isso que a sua empreitada demandou tanto de você para levantar os recursos, né? Você pegava meia tonelada, pelo que você está falando, né? Durante 200 dias, talvez mais até, né? 200 dias de trabalho, de coleta para juntar 110 toneladas, virar isso uns cobrezinhos, né? Porque todo dia você conseguia colocar num cofre e daí, numa poupança, obviamente, para daí você também vender essa ideia e obteve patrocinadores, né? Perfeito. E quando eu falo aí de 500 toneladas, é necessário essa quantidade gigante, né? Porque há uma diferença de valores para cada material, né? Infelizmente, o plástico, o papelão são os menos valorizados, é até por isso que a gente no Brasil nem é exemplo de reciclagem desses materiais, porque as pessoas que trabalham com isso são mal remuneradas, enquanto nós somos exemplares aí no quesito derivados de metais, né? Alumínio, ferro, aço, isso tudo é muito melhor remunerado, e o Brasil se não o melhor em reciclagem de material, é um dos primeiros aí, dos 3 primeiros enquanto reciclagem de derivados de metais. E aí você fala dessa vaquinha, né? Desse cofrinho. Eu me lembro, Volney, que foi o momento que eu mais tentei estudar também sobre como investir melhor esse dinheiro que entrava para fazer isso aumentar, né? Para fazer isso render. E eu entendi que, poxa, eu precisava ser extremamente conservador e pensar em algum tipo de investimento que no momento, no ato do pagamento, né?
eu pudesse sacar esse dinheiro, resgatar esse dinheiro e colocar e pagar os serviços e produtos necessários. Realmente, foi uma análise aí completa, inclusive, nesse quesito financeiro. Teve que ter um pouquinho de educação financeira por trás dessa jornada. E quais são os planos da Areta de hoje para amanhã? Tem alguma montanha aí em vista? Tem sim. O que você pensa em termos global, né, de conquista, e o que você pensa em termos local? O que você vai realizar no Brasil e o que você vai realizar fora do Brasil? Conta para gente aí, por favor. Excelente, excelente. Eu me entendo como empreendedora socioambiental e montanhista, e guia de montanha. Então, nesse segmento guia de montanha, com certeza eu vou voltar às montanhas, inclusive está previsto eu ir ao Kilimanjaro, na Tanzânia, em setembro, e aí estaria guiando um grupo por lá, e pretendo visitar o Denali, que está lá no Alasca, né? E seria em junho de 2022, aí seria um projeto mais pessoal. Agora, do ponto de vista global, eu me lembro que quando eu decidi escalar o Everest, que foi em março de 2020, eu fiquei muito motivada e consegui manter a resiliência e foco no meu objetivo, porque justamente o que estava por trás era essa possibilidade de ser uma representante, de gerar representatividade para que as pessoas pretas, negras, conseguissem também alcançar o seu espaço. Eu entendi que, poxa, a minha atitude, a minha ação relacionada à reciclagem poderia ser replicada às pessoas das comunidades, ou a nossa cidade, ao nosso país, porque a gente ainda é falho nesse quesito de sustentabilidade, especialmente na reciclagem de materiais, e eu quero que o meu bairro, por exemplo, se torne aí um bairro modelo enquanto pontos de coletas, enquanto processo de seleção, processo seletivo do material, do resíduo, e que isso seja replicado em outras periferias, talvez, mas foi exatamente isso que me motivou desde antes da escalada, a própria escalada, quando eu tive as diversas dificuldades, eu ficava com isso mentalizado. Eu preciso e quero realizar, eu preciso ter essa conquista, porque justamente esse meu passo é um passo importante para gerar as transformações. Então, hoje, a gente tem projetos em andamento, projetos para a gente se comunicar com a empresa, para a gente se comunicar com comunidades, com empresa privada, com empresa pública, para fazer esses projetos acontecerem. Esses projetos que gerem educação, esses projetos que gerem empoderamento às pessoas, que gerem consciência. Esses projetos, essa semana, por exemplo, eu acabei conversando com um grupo grande da Embrapa, a maioria deles eram cientistas, tinha ali alguns jornalistas que prestam serviço de comunicação para a Embrapa, e a gente quer se conectar também a esses cientistas para que a gente encontre meios, formas de fazer essas ideias que estão no meu imaginário serem implementados e que sejam ampliados. É isso que me motivou, e esse é verdadeiramente o meu sonho grande. Meu sonho grande não era escalar, era gerar definitivamente esse mundo melhor. Muito bom, muito bom. E você vai estar, imagino eu, sendo convidada aí para palestrar, para falar para muita gente, não só pelos meios da internet, mas até presencialmente, agora que a turma está se vacinando e está se protegendo melhor, né? Sim. Porque você tem muito a contar e, ao mesmo tempo, a desafiar aquilo que você falou. Todos nós queremos um Brasil melhor, né? Perfeito. Vonei, você tem razão. Eu tenho, desde que eu me reconheço, assim, enquanto ser humano, enquanto realizadora de coisas e alcançando aí as minhas próprias realizações, foi porque eu me sinto realmente muito empoderada e em condição de superar adversidades. E isso acontece desde a minha infância, a própria reciclagem de materiais aconteceu quando eu era criança, aconteceu quando eu era adolescente, porque eu enxergava nisso uma forma de empreender e conquistar alguma coisa. Na minha infância foi para conquistar um brinquedo, na minha adolescência foi para comprar um fogão, uma lava-roupas para minha mãe, para ajudar nos serviços domésticos. Eu comprei o meu carro, eu comecei a construção de uma casa, e eu, em algum momento, consegui pagar a faculdade de educação física. Claro que eu tinha bolsa lá, mas eu tinha que pagar alguma parcela. Ainda assim, tudo isso por conta de, independente da circunstância que eu vivia, eu enxergava que, poxa, eu precisava dar o meu próximo passo, que é exatamente o que eu faço na montanha. Eu sei onde está o topo, mas para eu chegar lá, eu preciso dar o próximo passo, próximo passo, próximo passo. E
definitivamente isso tudo gera analogias com o mundo corporativo ou com o mundo não corporativo, mas com a vida de qualquer pessoa. Eu tenho feito já algumas palestras e a gente tem esse trabalho de palestras já em andamento. Eu digo que tem 3 projetos que nasceram, 3 desejos que nasceram a partir dessa jornada Everest e que não tem a ver muito com essa questão social, ambiental, mas eu desejo que aconteça um documentário, um filme relacionado a essa minha empreitada no Everest, e isso já está em andamento, vai acontecer, em breve a gente poderá contar quando será exibido. Existe o projeto literário, eu quero que livros infantil e adulto sejam escritos sobre essa minha história de vida, e também as palestras, como eu já disse, já estão sendo aí comercializadas. Quer dizer, uma personagem aí, como tem o Seninha, vai ter a Aretinha. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E é essa justamente o impacto que eu quero gerar. Eu gosto muito de pensar que o nosso futuro será garantido de maneira sustentável e exemplar se a gente começar a focar nas crianças. Se a gente lapidar, se garantir aí recursos para as crianças, com certeza a gente terá aí filhos, netos, tataranetos, enfim, o futuro cada vez num ambiente mais agradável, interessante e inteligente. É isso aí, muito bom. Excelente, excelente, Areta. Quais são suas recomendações para nós, meros mortais, que não conseguimos subir além do 25º andar? Isso por elevador, porque de escada a gente só vai até o 5º ou 6º. O que você falaria para nós, para o brasileiro comum, independente da faixa etária, mas assim, como o exemplo daquilo que é a sua vida, que são as superações que você realizou? Primeiro, eu gostaria de comentar que cada um tem o seu Everest, sabe, Ivonei? Não será para todo mundo interessante escalar algum monte, algum Everest. Realmente, definitivamente, eu escalei porque estar na montanha é apaixonante para mim. E para mim fazia muito sentido e era esse Everest que eu queria alcançar. Mas que todo mundo tem o seu Everest a ser alcançado. E principalmente tem potencial para alcançar. Eu gosto de dizer que algumas pessoas não sonham, e é preciso sonhar, todo mundo tem esse direito, é preciso estabelecer metas a serem alcançadas, e não importa o tamanho desse sonho, vale a pena sonhar. Na sequência, eu gosto de dizer que é importante acreditar nesse sonho, no potencial de realização para esse sonho, porque todo mundo pode, eu acredito piamente nisso, independente das circunstâncias que está vivendo, e definitivamente acreditar que, poxa, só será realizável a partir do momento que você der o seu próximo passo. O próximo passo é acreditar que existe esse poder interno bruto, que eu tenho chamado de PIB. Esse poder interno bruto não é exclusivo meu, não é exclusivo do Vonei, talvez, não é exclusivo de ninguém. Todos nós temos. A gente precisa acreditar nesse poder. A gente precisa buscar formas de ativar esse poder. E, finalmente, a nossa sociedade, a nossa comunidade precisa cada vez mais dar oportunidades a todas as pessoas para que a gente tenha o potencial de ativar esse poder, para que a gente tenha possibilidade de realização, que seja através das artes, que seja através da tecnologia, da educação, enfim, que a gente trabalhe cada vez mais na coletividade, porque justamente se a gente garantir que todo mundo prospere, nós ficaremos bem, a nossa sociedade ficará bem e será bacana para todo mundo. É isso que eu gostaria de comentar, é o que eu acredito. Muito bom, muito bom. Areta, muito obrigado, você é um exemplo para nós de esperança, de crença no futuro, de olhar para as crianças, de olhar para os jovens, para aqueles que são desafortunados, e que, às vezes, basta uma conversa, basta um caminho, uma orientação de um caminho, para que a vida dessas pessoas faça a diferença. É importante que nós, como brasileiros, nos unamos, porque isso é uma tarefa de todos. E que a gente, você que está nos assistindo, venha participar também, procure saber como ajudar a Areta nesse projeto dela social, lá em Campinas, e que isso seja um exemplo e um modelo para a gente levar para o resto de todo o nosso país, né? Areta, muito obrigado por seu tempo e muito bacana ouvir o seu relato.
Vonei, eu que agradeço mais uma vez. É sempre delicioso poder contar a nossa história. Eu me senti assim honrada e muito respeitada. Eu que agradeço. Obrigada.